Mateus 5, verso 5. E aqui a versão que estamos usando vai falar assim, e eu já vou tratar qual palavra a gente vai usar que é a mais fiel. Mas vamos lá, Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Olhe para cá. Na versão mais próxima ao original, não está humilde, está manso. Então nós vamos trabalhar com essa palavra, ao invés de humilde, manso. Então vamos ler manso desta vez? Vamos de novo, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a... Vamos juntos agora? Vai. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Até aí a leitura, vamos nos ater a este versículo, vamos entender, e eu vou citar alguns outros caso você queira anotar. Bem-aventurados os mansos. Meus irmãos, o interessante desta bem-aventurança é que Jesus fala de algo que ele tinha, mansidão. Quando você lê o final do capítulo 11 de Mateus, Jesus vai fazer um convite: venham a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então, esta bem-aventurança, ou esta característica de mansidão, o próprio Cristo possuía dentro de si, e aqueles que a possuem são bem-aventurados. Primeiro, meus irmãos, vamos entender o que não significa ser manso. A gente sempre começa com o que não significa para entender o que significa. Esse ser manso aqui não tem a ver com temperamento, com personalidade. Eu tenho certeza que você já conheceu alguém manso no sentido de temperamento. Sabe aquela pessoa tranquila, aquela pessoa calma, aquela pessoa branda? Você já viu pessoas assim? Para tirar elas do sério é quase impossível. Ela é bem tranquila. Quem já viu pessoas assim? Quem olha para um tipo de pessoa assim pensa, é manso. Só que não é este manso que Jesus está falando, que tem a ver com personalidade, com calma, com tranquilidade. Não é. O que mais que não é, pastor? Esse ser manso não tem a ver com você ser fraco, com você aceitar que os outros deitem, rolem em cima de você e acabem com a sua vida, e você, eu sou manso, estou sorrindo, está tudo certo. Não tem a ver com essa fraqueza, com essa passividade. Não tem a ver com você abrir mão de valores para manter a paz, valores morais. Não é. Esse manso aqui não é aquele que foge de discussão. Não é esse tipo de manso. Por que não é? Porque isso tem a ver com o ser humano. Tem gente que é assim, tem gente que não tem nada de Deus e é assim. O que mais que não tem a ver, o que não é essa mansidão? É aquela pessoa que é neutra. Então, para ela não se enfiar em discussões, ela prefere ser neutra. Sabe aquela pessoa que fica em cima do muro? Ela não tem uma opinião, ela não expressa a opinião dela. Se você perguntar para ela assim, é A ou B? Ela não vai ficar nem no A nem no B, ela vai ficar, não sei nem qual que é entre o A e o B, que não tem, mas ela vai ficar ali no meio termo. Por quê? Porque se ela escolher o A, ela vai entrar em conflito com quem escolhe o B, e se ela escolher o B, ela vai arrumar confusão com quem escolhe o A. Então ela fala assim, não quero me envolver com nada, eu sou neutro. Não é esse tipo de mansidão. Então, já deu para entender que esse manso não tem a ver muito com personalidade, com jeito, porque cada um tem o seu. Mas o que de fato significa? Meus irmãos, essa palavra manso, no original grego, ela traz a seguinte ideia: pense você numa fera, um leão, um tigre, um animal bem feroz. A ideia que o manso traz aqui, a palavra manso traz no grego, é de uma fera domada, é de uma fera amansada, é de uma fera domesticada. Imagina só um cachorro bravo, que a sua natureza é feroz,
Podemos pensar aqui o que? Num Rottweiler, num Pitbull e alguns outros cães que são por natureza ferozes. Imagina este animal que é feroz, que é forte, manso, adestrado, vamos dizer assim. Essa é a ideia do manso aqui. E isso nos traz alguns entendimentos do que Jesus quis dizer com esse manso. O primeiro deles esse manso é aquela pessoa que está sob o domínio de Deus. Meus irmãos, antes de Cristo nos salvar, nós éramos uma fera sem domínio. Nós éramos dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades, mas quando Cristo nos salvou, Ele nos amansou, vamos dizer assim. Então Ele nos deu o que a própria Bíblia chama de domínio próprio. Quando você encontra essa expressão de domínio próprio, é que o seu coração, a sua mente, as suas atitudes estão sob o domínio do Senhor Jesus Cristo. Então hoje, porque você está em Cristo e porque você é manso, você consegue controlar a si mesmo. Entende, meus irmãos? O ser humano é uma fera, mas quando ele está em Cristo, ele está sob... É como, posso usar um termo bem chulo, bem... Não sei se é o melhor que eu poderia usar, mas é o único que me vem na mente. Vamos dizer que quando nós estamos em Cristo, é como se tivéssemos uma coleira e o Senhor está nos controlando. Entende? Então, aquilo que antes nos dominava, hoje nós conseguimos vencer, dizer não ou dizer sim. Por exemplo, uma pessoa que não está em Cristo, ela não consegue perdoar de fato, de verdade. Ainda mais quando a situação que a feriu é uma situação muito grave. E você sabe que tem dois tipos de pessoas magoadas, né? Tem gente que fica magoada por bobagem, besteira. Houve uma discussão, a pessoa ficou magoada. Mas tem gente que a mágoa dela foi provocada por situações, sei lá, de abandono, de abuso, né? Coisas assim gravíssimas, vamos dizer. A pessoa que não está em Cristo, ela não consegue liberar esse perdão, porque o coração dela é uma fera que não aceita perdoar de jeito nenhum. Mas quando eu estou em Cristo, eu sou manso e eu tenho essa capacidade de liberar perdão. Falando inclusive em perdão, eu ia deixar para o final, mas vale a pena já falar agora. O manso é aquele que suporta as injúrias e libera perdão. Ele não paga o mal com o mal. Lembra quando Jesus disse assim, se alguém lhe ferir uma face, dele também a outra. Se alguém lhe mandar caminhar uma milha, caminhe duas. Se alguém lhe pedir a capa, dê a túnica. Quer dizer, se alguém te humilhar, se alguém te injuriar, se alguém te ofender, você tem que estar disposto a retribuir de uma forma diferente, não pagando com a mesma moeda. Só o manso consegue isso. Por exemplo, o Senhor Jesus, eu acabei de dizer que ele mesmo disse que era manso, e ele liberava perdão. Quando ele viu os seus algozes o crucificando, ele fez uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quer dizer, Jesus, ele orou, e vamos dizer assim, não digo liberar perdão, porque ele não estava magoado, mas ele pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam o crucificando, o maltratando. E Estevão, seguindo o exemplo de Cristo, não fez diferente. Quando você lê lá Atos 7, você vai ver o sermão de Estevão, ele pregando o Evangelho. Ele foi perseguido e ele foi apedrejado até a morte. Nós não conseguimos imaginar o que é morrer por apedrejamento, mas ele foi. E prestes a morrer, ele também fez uma oração: Pai, perdoa-os, não lhe imputes este pecado. Meus irmãos, o manso é aquele que suporta as injúrias,
e libera perdão. O manso, ainda falando do que é ser esse manso, o manso, ele não é vingativo. O manso, quando ele passa por uma situação aonde ele é humilhado, pisado, traído, ele não planeja vingança no seu coração. Você sabe que tem pessoas que dentro do coração e da mente delas, elas estão esfregando a mãozinha assim. Elas estão assim, ele vai pagar o que ele fez. Ele vai ver o que é bom para tosse. A hora dele vai chegar. Você já ouviu esse tipo de comentário? Isso é dito, ou isso é pensado por aqueles que não são mansos. Porque os mansos não são vingativos. Eles sabem que a vingança pertence ao Senhor. Sabe o que mais é ser manso? O manso, meus irmãos, é aquele que reconhece diante dos homens aquilo que reconhece diante de Deus. Pastor, eu não entendi. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Quando nós vamos orar, o que a gente fala para Deus? Senhor, eu sou bom. É assim que a gente ora? Senhor, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou forte. É assim que a gente ora? Como é que a gente ora? Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não presto. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, tenha-me. É o que nós reconhecemos diante, mas o manso não reconhece isso só diante de Deus, ele reconhece diante dos homens. Por quê? Porque às vezes a gente, diante de Deus, a gente fala assim: Senhor, eu não sou nada. Aí se chega alguém para nós e aponta o dedo na nossa cara e fala assim: você não é nada, você não é ninguém. Aí, meu amigo, aquele que não é manso, aquele que não tem essa mansidão que vem do Espírito, ele fala: o que você falou? Repete aí o que você falou. Aí já sai na briga, já sai na confusão. Peraí, como assim? Agora há pouco eu estava diante de Deus dizendo: Senhor, eu não sou nada. Aí chega alguém e fala para mim: você não é nada. Aí eu: não, como assim eu não sou nada? Entende? O manso, ele sabe. Meus irmãos, posso falar uma coisa para você? É claro que ninguém gosta de ouvir ofensas. É certo que ninguém gosta que os outros falem mal da gente. Mas vamos ser sinceros, se aquelas pessoas que falam mal da gente nos conhecessem bem, elas iam falar pior ainda. Porque só quem nos conhece muito de perto sabe quem realmente somos. Sabe quem realmente somos. Então, se a minha esposa chegar em mim e falar assim: você é um orgulhoso, ela sabe o que ela está falando. Quem está compreendendo? Aí eu chego diante de Deus: não, Senhor, eu não sou nada. Aí minha mulher chega: você é um orgulhoso. O que você falou? Orgulhoso é você, eu sou humilde. Aí como é que pode? O manso, ele reconhece diante dos outros também, que ele não é nada mesmo. Você não é nada. Não sou mesmo. Você é uma pessoa ruim, é pior do que você pensa. E não é de forma irônica, não é de forma, não é uma falsa modéstia, é uma realidade, meus irmãos. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o Evangelho é que de fato o homem é pior do que ele pensa. Em contrapartida, Jesus é muito melhor do que a gente imagina. Você ouviu o que eu acabei de dizer? Você é pior do que você pensa, mas Deus é melhor do que você imagina. Eu sou pior do que eu penso, mas o Senhor me ama mais do que eu posso e poderei um dia imaginar. Por isso que o cristão, ele sabe que se não fosse Jesus, se não fosse a graça de Deus, ele não teria capacidade de fazer absolutamente nada. Se deixar por nossa conta, meus irmãos, a gente faz coisas absurdas. Já fizemos. Se Deus fala assim: se vira, está contigo agora, a gente faz coisas absurdas. Vamos ser sinceros aqui. Você já se pegou pensando em coisas que você ficou com vergonha? Nunca? Quem já?
Coisas assim que você, meu Deus, que é isso que eu estou pensando? A primeira reação é dizer assim: é o diabo que está botando na minha mente. E às vezes o diabo sopra os seus dardos inflamados. Mas muitas das coisas que a gente pensa e fica escandalizado conosco, com nós mesmos, não é o diabo, não, é a gente. Não é à toa que Jesus fala: negue a si mesmo, porque se for deixar fazer tudo que a gente quer, não ia dar certo. E o manso, somente o manso consegue reconhecer isso. Mas não acabou não, meus irmãos. Eu quero falar mais de duas coisas duas características do manso. O manso, ele não faz questão de ganhar discussões banais. Você sabe que muitas das nossas discussões que temos são discussões banais, que não valeria a pena discutir. Mas o manso, somente o manso consegue abrir mão do seu direito numa discussão para manter a paz entre ambos. Por exemplo, vocês lembram do caso de Abraão e Ló, lá em Gênesis 13? Abraão saiu Ló saiu junto com Abraão levou ele junto, e chegou um momento que houve ali uma discussão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e aí a conclusão foi a seguinte: não dá para a gente ficar junto, nós temos que nos separar. Aí Abraão, que era o direito, a escolha era de Abraão. Abraão tinha o direito, mas ele chegou para Ló e falou o seguinte: para onde você quer ir? Para evitar a discussão, para onde você quer ir? Se você falar que vai para a direita, Abraão quis dizer para Ló: se você falar que vai para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. Mas se você quiser ir para a esquerda, eu vou para... Está tudo certo. Abraão poderia escolher, mas para evitar qualquer tipo de discussão, numa coisa banal, uma vez que Abraão sabia que o Senhor era com ele, deixou na mão de Ló. E Ló escolheu ir para um lado, Abraão foi para o outro, e está tudo certo. O manso, ele não é aquele tipo de pessoa que fala assim: eu não levo desaforo para casa. Se eu estou no direito, eu vou até as últimas consequências. É claro que tem situações que nós temos mesmo que buscar os nossos direitos. Por exemplo, você trabalhou numa empresa e não recebeu? Não, sou manso, pastor, não tem problema, não deixa o meu dinheiro tudo lá. É assim? É isso que é ser manso? Não, você trabalhou, você vai. Mas eu digo daquelas coisas do dia a dia. Fala a verdade, você já discutiu por coisa besta? Quem além de mim, honestamente, quem é que além de mim já discutiu por coisas que não tinham necessidade? Faz assim. Aí depois você falou: meu Deus, para quê? Aí você arruma um problemão por coisas que não precisavam. Então ser manso é estar disposto a perder o seu direito para manter a paz, como a palavra de Deus nos ensina: seguir a paz com todos. Enquanto depender de você, tenha paz com todos. Somente o manso consegue manter a paz desta forma. E para concluir, o que para mim é o mais importante de tudo, o manso, ele está submisso à vontade de Deus. Lembra que eu falei da fera? Que o manso é aquela fera domada. Então Deus ele consegue ter o domínio próprio que Deus dá para ele. É parecido aqui. O manso, ele está submisso à vontade de Deus. Mas em que sentido? Ele está disposto a aceitar o que Deus quer para a vida dele. Eu falei um pouco disso na sexta-feira e tenho falado aqui na sexta-feira. Por exemplo, lembra de Jó? Jó era um homem manso. Por que Jó era um homem manso? Porque ele, diferente da sua esposa, aceitou, ele se submeteu aos planos e à vontade de quem? Sem se rebelar contra Deus. Jó, um homem santo, um homem temente a Deus, perdeu tudo. Vocês conhecem muito bem a história. A situação de Jó era tão feia, meus irmãos,
que na sua doença, nos seus tumores, ele usava caco de vidro para se coçar. E a mulher dele chega para ele: você ainda vai continuar servindo a Deus, mantendo a sua integridade? Você vai aceitar tudo isso de Deus e continuar com Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. A mulher de Jó não era mansa, mas Jó era manso. Porque qual foi a resposta de Jó? Nu eu vim para esse mundo, e nu eu vou embora desse mundo. Em outras palavras, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do... Só o manso consegue aceitar. A maioria de nós viemos de uma cultura evangélica, entre aspas, onde nós aprendemos o seguinte: você não pode aceitar o não da parte de Deus. Se Deus disse não, você vai fazer alguma coisa e Deus vai mudar de ideia. Então você vai fazer um voto, você vai fazer uma campanha, você vai fazer uma corrente, você vai fazer um sacrifício, porque você não pode aceitar o não como resposta. Você não pode aceitar sofrer, você não pode aceitar perder, você não pode... Quem já ouviu esse discurso? Você não pode aceitar chorar, você não pode... Jó aceitou. Não é que Jó estava sorrindo: oh, que maravilha, eu perdi tudo. Não. Jó buscava a resposta de Deus em oração. Jó chegou a dizer um dia assim: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Se eu pudesse encontrar o tribunal de Deus, eu me achegaria diante dele, eu colocaria a minha causa diante dele. Jó estava triste com tudo aquilo. Mas eu pergunto a você: Jó abandonou a Deus naquela situação? Por quê? Porque Jó era manso, e ele perseverou, confiando que Deus estava no controle de tudo. Nós descobrimos se de fato somos mansos quando nós buscamos algo de Deus e não recebemos. Quando Deus tira da nossa vida algo que muito amamos, é aí que a gente vai ver se a gente fica ou não com Deus, se a gente é manso ou não. Quer ver um outro exemplo? Jesus. Como não falar de Jesus? Que outra vez, repito, ele disse: eu sou manso. Lembra no Getsemane? No Getsemane, próximo já à sua prisão, ao seu julgamento e à sua morte, Jesus deixou os discípulos e foi orar, e fez uma oração, repetiu uma oração 3 vezes. Qual foi a oração? Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas contudo, todavia, no entanto, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E qual foi a vontade do Pai? Que o filho fosse preso, e Jesus foi. Lembra quando Isaías disse assim: como um cordeiro mudo, ele foi levado perante seus tosqueadores e não abriu a boca. Sabe o que é isso, meus irmãos? Jesus aceitou a vontade do Pai para a vida dele. Jesus, manso, se submeteu. É assim que o Senhor quer? Eu não estou entendendo nada, está doendo, mas é assim que o Senhor quer? Assim será, porque o Senhor é Deus. E o último exemplo que eu posso dar, e eu dei aqui sexta-feira, mas vale a pena repetir, é o exemplo de Paulo. Ele vai dizer que, para que não se orgulhasse, Deus colocou nele um espinho. Deus permitiu que ele tivesse na carne um espinho, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. E ele vai dizer assim: por 3 vezes eu roguei ao Pai para que tirasse esse espinho de mim. E a resposta do Pai para Paulo foi assim: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em outras palavras, Paulo, sinto muito, mas eu não vou tirar o seu espinho. Paulo, como um homem manso, ele não brigou com Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo falou assim: sendo assim, então eu vou me gloriar na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, eu aprendi que quando eu sou fraco, é que de fato eu sou forte. Está observando? Você está conseguindo enxergar a mansidão? Poxa vida, está doendo, está difícil, mas
eu me submeto à vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Isso quer dizer que você não vai orar, que você não vai chorar, que você não vai buscar em Deus? Não, não é isso. Mas quer dizer que independente de tudo, você vai estar ali, sim, Senhor, eis-me aqui. Que a tua vontade seja feita para a minha vida. Pastor, eu aprendi que isso é acomodação, eu aprendi que isso é ser fraco. Na verdade, isso é ser manso. E é essa mansidão que nos faz forte. Porque forte não é aquele que briga com Deus como uma criança mimada que não aceita ouvir um não da mãe. Forte é aquele que confia que Deus está no controle de tudo e que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amém, meus irmãos? Então, eu não sei se ficou claro o que é ser manso. Só repetindo, revisando: ser manso é estar debaixo do domínio de Deus, como uma fera domada, amansada, uma fera na coleira. Nós estamos debaixo do domínio de quem? Ser manso é se submeter à vontade do Pai. Sim, Senhor, eu vou confiar e está tudo certo. Ser manso é não fazer questão de ganhar discussões banais. Eu estou com direito, mas não tem problema não, vai lá, tá bom. Ser manso é reconhecer diante dos homens o que eu reconheço diante de Deus. Ser manso é não ser vingativo, retribuir o mal com o bem. Ser manso é suportar as injúrias e liberar o perdão. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pastor, me responda uma coisa. Da onde que tira? A gente leu um versículo. Da onde que tira toda essa explicação? Não sei se você já parou para pensar. Se tratando das bem-aventuranças, a gente lê um versículo e a gente tem que entender como. Porque aqui não fala, Jesus não vai explicar o que é um manso. Ele só falou: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como chegar a essa conclusão de que ser manso é isso e não é aquilo? É buscando em toda a Bíblia. Porque aquilo que você não encontra resposta naquele versículo, você tem que buscar em toda a Bíblia. Você tem que ver aonde mais aparece essa expressão manso. E ali a gente vai, como diz o outro, encaixando as peças para entender aquilo que o nosso Senhor Jesus, Ele nos falou, Ele nos ensinou. Mais para frente a gente vai tratar desse assunto. Esse mês a gente está falando de batismo, né? Aquele mini discipulado que a gente está fazendo no domingo depois do culto das 9, a gente está falando de batismo. Mas a gente vai chegar numa hora que a gente vai ensinar você como ler a Bíblia, para você ter um entendimento melhor quando não estiver aqui participando do culto conosco. Mas eu convido você, e você que está em casa agora, a fazermos uma oração diante de Deus, buscando a Ele que nos ajude a produzir essa mansidão, a de fato sermos mansos, conforme o Senhor Ele nos ensina. Vamos orar, meus irmãos? Fechamos os olhos. Você que está em casa e acompanhou a mensagem, eu convido você também a se unir conosco em oração e buscarmos o auxílio de Deus.